Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinhos de Biologia e hoje nós vamos falar de relações ecológicas. Uma questão da primeira fase da FUVEST 2023 sobre ecologia. Bora pro enunciado? Como vocês estão vendo aqui, questão 62 da prova V diz o seguinte: os gráficos mostram a variação da biomassa de duas populações, A e B, de uma planta herbácea ao longo da sucessão primária. Em ambos os casos, em um dado momento indicado no gráfico, ocorre a chegada de indivíduos de uma outra espécie que interagem com essa planta na comunidade. Então nós temos aqui, meus queridos, a população A. Ela começa com poucos indivíduos e vai aumentando a partir da chegada do novo integrante, tá vendo bem nesse ponto aqui? E a população B que estava indo bem, muito obrigado, ó, aumentando bastante a biomassa, coisa e tal, mas quando chega esse novo integrante, essa nova espécie aqui, ó, começa a cair. Então, esse crescimento e esse declínio são importantes aqui, hein? Faz com que a gente perceba que a chegada de um novo integrante para a população A é vantajoso. É uma relação positiva. E para a população B, como acontece um declínio, não é vantajoso. Acontece um prejuízo nessa relação. Tudo bem? Aumentou o número de indivíduos, vantagem. Diminuiu, prejuízo. Vamos para o comando da questão. Os dois tipos de interagentes que poderiam causar os efeitos representados nos gráficos para as populações A e B, respectivamente, são: a única alternativa que traz na sequência uma relação harmônica e depois uma relação desarmônica é a alternativa D de dado, onde falamos do mutualismo, que é benéfico, e um herbívoro. Herbívoro, lembra, gera herbivoria e, consequentemente, tem prejuízo para aquele alimento, né, para a planta. Mas o que quer dizer mutualismo? O que quer dizer herbivoria, né? Bom, herbivoria eu acho que é o mais fácil. Então, para a gente aproveitar todo esse contexto e eliminar as outras alternativas, eu trouxe uma tabelona que geralmente eu gosto de usar em aulas, que é essa tabelona aqui, para a gente resgatar todas as relações ecológicas que podem cair no seu vestibular. Então, nós temos como primeiro grupo de relações ecológicas aqui as relações intraespecíficas, que ocorrem dentro da mesma espécie, por isso intra, né? Podem ser harmônicas, sem prejuízo, ou desarmônicas, com prejuízo. Prejuízo em algum ser vivo, né? Então nós costumamos considerar a sociedade das abelhas, assim como das formigas, das vespas, como uma relação harmônica. Lembra que na sociedade das abelhas os corpos são separados e cada grupo tem a sua função social ali, né? Nós estamos falando de insetos sociais, com castas específicas. Tem a abelha rainha, tem as operárias, tem o zangão. Na colônia, que também é harmônica dentro da mesma espécie, olha só, nós falamos de colônias de bactérias, poderia ser de fungos, por exemplo. A diferença de uma colônia para uma sociedade é que nas colônias, os corpos dos indivíduos estão sempre ligados. E na sociedade, são corpos com movimentos livres, são independentes. Já relações dentro da mesma espécie, onde pelo menos um ser vivo tem prejuízo, nós gostamos de falar da competição intraespecífica, que acontece dentro de peixes em uma lagoa, peixes da mesma espécie no aquário, por exemplo, tá? E o canibalismo a gente fala do tubarão branco, porque o tubarão branco é ovovivíparo. Então quer dizer que a fêmea do tubarão tem dentro do seu corpo vários ovinhos membranosos com os tubarõezinhos lá. O primeiro tubarão que sai desse ovo membranoso se alimenta dos tubarões irmãos que nascem depois. Aí ele fortalece e sai do corpo da mãe para viver sua vida depois
de praticar um ato canibal com seus irmãozinhos. Olha que coisa, né? Foi assim que a espécie tubarão branco conseguiu sobreviver forte num ambiente aquático, ok? Já o segundo grupo de relações ecológicas que nós temos aqui, ó, são das relações interespecíficas, espécies distintas. Olha lá, as harmônicas, onde ninguém se prejudica. A gente começa com o comensalismo da rêmora e do tubarão. Rêmora e tubarão é aquele peixinho que fica grudado no tubarão, dando aquele rolê junto com o tubarão. Quando o tubarão vai comer alguma coisa, as sobras são aproveitadas pela rêmora. O tubarão não se alimenta da rêmora. Na verdade, para o tubarão, é indiferente ter a rêmora ali, ok? E para a rêmora existe um benefício, né? No caso, o inquilinismo é como se fosse um comensalismo, mas está relacionado com moradia. Então as orquídeas ficam ali em determinada altura no tronco das árvores, não causam nenhum prejuízo para as árvores, então elas são indiferentes a isso. E para as orquídeas é bom porque naquela região tem luminosidade boa, bacana para o crescimento delas. O mutualismo, que é bem famosão no vestibular, eu coloquei aqui, ó, que algas mais fungos formam os líquens. Lembrando que o mutualismo é uma relação obrigatória, tá? Se ela é obrigatória, significa que se essas algas se separarem desses fungos, não vai existir líquens. E o que acontece aqui no mutualismo? Ambos se ajudam. As algas mandam glicose para os fungos e os fungos protegem as algas, porque eles têm parede celular de quitina e a quitina é muito mais resistente do que a celulose. Então existe um benefício mútuo, tá bem? E obrigatório. A protocooperação é parecida com o mutualismo, porém não é obrigatório, tá? É facultativo que a gente fala. No caso aqui, eu estou dando o exemplo do pássaro palito e do crocodilo. Você já deve ter visto o crocodilo cabocona aberta e vai um pássaro lá se alimentar de sanguessugas na língua do crocodilo. Daria para o crocodilo viver sem o pássaro e o pássaro viver sem o crocodilo. Porém, quando os dois estão juntos, ó, ajuda mútua. Um ajuda o outro ali sem obrigação. E o esclavagismo, que tem uma grande discussão na biologia, né? Que ora pode ser um mutualismo, ora pode ser uma protocooperação. A gente dá o exemplo de esclavagismo com relação à formiga e o pulgão. A formiga se alimenta de glicose, de seiva que sai do pulgão. O pulgão é um animalzinho herbívoro que se alimenta de seiva elaborada, seiva com glicose das plantas. Só que ele absorve tanta seiva que começa a sair do corpinho dele bolinhas desse líquido açucarado. O que as formigas fazem? Vão lá e se alimentam desse líquido. Então elas acabam usando o trabalho do pulgão a seu benefício, para se alimentar. Isso é esclavagismo, quando um ser vivo se aproveita do trabalho do outro. Porém, as formigas defendem os pulgões das joaninhas, que são predadores de pulgões. Então, aonde tem pulgão com formiga, a formiga fica ali se alimentando da seiva e quando aparece alguma joaninha, elas espantam essa joaninha. Percebe aí? O pulgão ajudando a formiga e a formiga ajudando o pulgão. Quando o exercício trouxer uma questão de esclavagismo, para você saber se esse esclavagismo está mais do ponto de vista de um mutualismo ou de uma protocooperação, você tem que ler com bastante atenção o enunciado. Ele sempre vai deixar alguma dica ali no enunciado. Se é obrigatório ou se é não obrigatório, tudo bem? Aqui é não obrigatório. Então, o esclavagismo, em alguns pontos, alguns autores podem considerar ele como sendo mutualismo ou uma protocooperação. E dentro das relações interespecíficas, nós temos nas desarmônicas as mais famosas que existem, né? Olha lá, competição, herbívoros em um pasto. Eu posso ter cavalo, vaca, cabra, tudo no mesmo pasto se alimentando. Eles vão competir por aquela grama, né? Competição interespecífica. Parasitas,
tiram dos seus hospedeiros seus nutrientes. Aqui eu coloquei lombriga e homem. Então, parasita retira nutriente do homem. Poderia falar de bactérias, parasitas. Poderia falar de vírus, que é um parasita, né? Causadores de viroses. Predatismo, esse é o clássico, né? A onça, que é o predador, e a zebra, que é a presa. O predatismo e a herbivoria é bem parecido. Só que no caso, o predatismo é entre animais de espécies diferentes. E a herbivoria é entre um animal e uma planta. Também é de espécies diferentes, mas é entre um animal e uma planta, tá bom? E o amensalismo, que está aqui no finalzinho, ó, que pode ser chamado de antibiose, eu coloquei como exemplo fungos e bactérias. Por quê? No caso, a espécie amensal é a espécie que prejudica a outra sem querer. Lembra aquela história da penicilina? Quando foi descoberto esse tipo de toxina contra bactérias? Então, o fungo penicillium produz uma substância, uma toxina, que acaba inibindo o crescimento das bactérias. Mas não é intencional que ele produza essa substância, tá? Que nem a história da maré vermelha, né? As algas que liberam aquele monte de toxina na água por causa da sua reprodução acelerada e acaba matando peixes que estão ali naquela água. Ou se não, outra situação de amensalismo também, que já caiu em vestibular, que é uma manada de búfalos passando por cima de flores, destrói totalmente essas flores, porque os búfalos são pesados e cavucam a terra da onde passam. Então, fez mal sem querer, amensalismo, tá bem? Agora a gente volta ali para ir cancelando as alternativas. Olha só, por que não pode ser A? Lembra que tem que ser um positivo e um negativo na sequência. Ó, competição é sempre desarmônica. Então já começa errado aqui, ó. Competição é desarmônica, herbivoria também é desarmônica. Não dá. Parasita, letra B. Parasita é desarmônico, comensal é harmônico. Inverte aquilo que a gente quer. Inverte o padrão da nossa resposta. Letra C, competição, fala do competidor, né? E parasita, olha lá, prejuízo e prejuízo. E a letra E, comensal, lembra que comensal é positivo e mutualista também é positivo, foge do padrão que é a nossa resposta. Uma relação harmônica e uma relação desarmônica, por causa desse crescimento e desse declínio que a gente viu nos gráficos. Beleza? Deu para fazer um belo resumo de relações ecológicas aí, hein? Eu acho que o professor merece um joinha, né? Confere se você é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe essa aula com um amigo, meu jovem. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!